Oi turma, como é que vocês estão? Espero que bem, em casa, se cuidando de sua plantação de cebola e de alho, fazendo as atividades, assistindo as videoaulas, se cuidando dos seus familiares, saindo de casa só para o necessário, né? Obedecendo às recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, dos pesquisadores, dos médicos e dos governos na medida do possível, né? Sempre com muita atenção e muito cuidado, certo? Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, na aula de hoje, a gente fecha essa parte desde da fecundação, né, da formação do novo ser, formação de gêmeos, toda essa partezinha. Vamos concluir falando um pouquinho sobre os anexos embrionários, né, ou seja, aquelas estruturas que mantêm o desenvolvimento do embrião e do feto. Falar um pouquinho das etapas da gestação, que acontece em cada período. Falar um pouquinho do parto, dos tipos de parto, certo? E falar um pouquinho da importância habilíssima da amamentação para o desenvolvimento e para a saúde do futuro novo indivíduo quando ele tiver o seu RG, certo? Na aula passada expliquei o processo de formação de gêmeos, ou seja, como é que se formam aqueles dois tipos de gêmeos, né? Aquela curiosidade agora que você já sabe como formam os gêmeos, você já consegue explicar. Quando você vê um gêmeo na rua, quando você vê lá as meninas no terceiro ano, né, a Alice e Elisa, você vai saber logo que elas são gêmeas idênticas, né? Elas surgiram a partir do mesmo processo de fecundação do mesmo zigoto. As coleguinhas também lá do sexto ano, Helena, né, e Vitória também são gêmeas idênticas, e também vão saber lá que elas também são frutos da mesma fecundação, ou seja, do mesmo zigoto, da mesma célula ovo, né, do mesmo ovo, do mesmo espermatozoide que se separou lá, certo? Então facinho lá, a gente viu lá as etapas, como é que se formam os gêmeos, sem dificuldade, né, com muita tranquilidade a gente viu como é que faz isso, e agora a gente vai começar a ver um pouquinho das outras partes, né, e vamos falar agora, que eu deixei para essa aula, né, para a aula passada não ficar longa demais e cansativa, né? Não sei que é cansativa, já assisti as videoaulas muito longas, mas a gente tem que seguir o cronograma e a carga horária do curso de vocês, né, da disciplina de vocês, do oitavo ano, para que vocês não fiquem faltando nada nesse período de pandemia. Então não deixe de fazer as atividades e mandar enviar suas dúvidas, certo? Bora lá então. Depois que acontecer o processo de nidação, ou seja, depois que o embrião ele se fixa lá na parede do útero, lá no endométrio, ele se fixa, ele vai começar, vai começar a dar início, além do a continuação das divisões celulares, a gente vai ter início da formação daquilo que a gente chama dos anexos embrionários. Eu falei um pouco de anexos embrionários quando a gente estava discutindo lá o processo de reprodução dos demais vertebrados, né? Então eu expliquei lá principalmente os anexos embrionários lá no ovo dos répteis e no ovo das aves, né? Então eu expliquei alguns anexos embrionários. Então vocês vão ver que tem alguns anexos que vão ser similares, quase que idênticos, né? Então quem lembra desses anexos embrionários, quem prestou essa atenção e guardou na mente esse conteúdo dessa parte, vai ver que é facinho, só vai relembrar. Quem não lembra, lembra agora de novo. Quem não entendeu lá nas aulas no começo do ano e não disse que não entendeu, tem mais uma oportunidade agora de entender essa parte, certo? Então esses anexos eles vão surgir, ou seja, que a gente chama dos anexos embrionários, né, ou os anexos de embrião, eles vão servir para permitir que o embrião ele se desenvolva da melhor forma possível e possa no futuro dar origem a um novo indivíduo que consiga sobreviver, ou seja, viver por conta própria, né? Então os anexos embrionários são estruturas que vão permitir o desenvolvimento do embrião, ou seja, o desenvolvimento do embrião naquilo que a gente chama de feto, para depois formar um novo indivíduo, né? Então esses anexos eles vão estruturar o embrião enquanto ele se desenvolve, ou seja, eles vão servir para fazer a manutenção do embrião, ou seja, permitir que o embrião se desenvolva da melhor forma possível, sem erros ou sem problemas que podem levar ao fim dessa gestação ou ao fim desse desenvolvimento embrionário, certo? Então vamos ver aqui, temos aqui um esqueminha aqui que traz a estrutura as estruturas e anexos embrionários, certo? Vou falar de dois aqui que são residuais, né? Que vocês vão lembrar lá mas que perdem a função aqui no caso dos mamíferos.
que a gente viu lá nas aves e nos répteis. Veja lá em cima, tem lá escrito o alantoide. Lembre lá que nos répteis e nas aves que se desenvolvem dentro do ovo, né, para que serviu o alantoide nesses organismos? Eles serviam para eliminar substâncias tóxicas, ou seja, as excretas tóxicas que são produzidas pelo embrião. O embrião está lá se desenvolvendo e ele vai produzindo substâncias que caso se acumulem no corpo dele, no corpo, não, no caso, na estrutura do embrião, essas toxinas podem destruir essas células e impedir que esse embrião forme um ser vivo, certo? Então o alantoide ele vai retirando essas toxinas, essas substâncias tóxicas da estrutura embrionária, certo? Então a gente viu que lá nas aves dos mamíferos é uma estrutura longa, se vocês grande, né? Se vocês observarem nesse esqueminha aí, vocês vão ver que nesse caso o alantoide é bem pequenininho. Só não é menor do que o que a gente chama lá, que também tinha nas aves dos mamíferos, nas aves dos répteis, que é o saco vitelínico. O que é que tinha no saco vitelínico? O saco vitelínico ele tem um vitelo, né? Que é que esse vitelo é uma substância nutritiva, ou seja, ela serve para nutrir as células de embrião que estão se desenvolvendo, certo? Então a gente viu lá que nas aves dos répteis, tanto o alantoide quanto o saco vitelínico eram estruturas grandes, estruturas longas. Por quê? Porque esses indivíduos eles se desenvolvem, ou seja, esse embrião ele se desenvolve dentro do ovo, certo? Só que no caso dos mamíferos e dos mamíferos placentários, né, não no caso lá dos monotremados, mas no caso dos placentários, que é o nosso caso, o que acontece? A gente tem duas estruturas, dois órgãozinhos que vão servir para fazer a manutenção do embrião em desenvolvimento. Um que é a placenta e o outro que é o cordão umbilical. Como a gente tem a placenta e o cordão umbilical, já eu explico um pouquinho mais sobre eles. Vou explicar logo porque já fica mais fácil vocês entenderem. A placenta, ela é um órgão, é uma estrutura que ela se desenvolve a partir de células do embrião e células do corpo materno. Então a gente diz que é uma estrutura materno-fetal ou materno-embrionária, certo? Então a placenta ela é a estrutura que vai servir para fazer a manutenção do embrião. Então é a partir da placenta que ela vai manter essa conexão entre a mãe e o filho. Então, no caso, porque o saco vitelínico ele já não é tão importante, ou seja, ele só existe nos primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, ou seja, só enquanto o embrião está indo lá no começo na nidação, porque depois ele não tem serventia, porque o embrião ele vai receber os nutrientes via placenta, ou seja, a mãe transfere o corpo materno transfere os nutrientes para o embrião a partir da placenta. Então aquilo que a mãe vai se alimentando entra no sangue da mãe, quando chega na placenta aqueles nutrientes eles são passados para o embrião. Então se você tem esse órgão de sustentação do embrião, você não tem a necessidade de ter um saco vitelínico muito desenvolvido, muito grande. Inclusive se ele fosse muito grande, em comparação, por exemplo, a dos aves e dos répteis, ele atrapalharia o desenvolvimento embrionário desse esqueminha aí. A mesma coisa vale para o alantoide. Como o alantoide ele retira as toxinas do embrião, como é que acontece? Quando a placenta se forma, quem vai retirar as toxinas da estrutura embrionária quem vai tirar as toxinas é a placenta. Então as toxinas elas saem da estrutura embrionária pela placenta, certo? Então ela não precisa, no caso dos mamíferos, os placentários eles não precisam também do alantoide. Então o alantoide e o saco vitelínico eles só existem, eles só têm função enquanto a placenta não se forma, ou seja, bem no início do processo de gestação, bem no início mesmo. Depois eles perdem sua função e são anexos embrionários que são disfuncionais depois do tempo, porque a placenta vai exercer a função deles dois, certo? Então a placenta é esse órgão, essa estrutura materno-fetal ou materno-embrionária. O embrião ele não fica conectado diretamente à placenta, certo? Ele não se prende na placenta. Existe um cabo conector, vamos chamar assim, que une o embrião à placenta. Esse cabo conector, esse cordão conector, é o que a gente chama de cordão umbilical, certo? Então o cordão umbilical, que depois que ele nasce, aqui nosso umbigo, né? Então nosso umbigo era onde estava esse cordão umbilical, esse cordão ele se liga à placenta, certo? E faz essa conexão entre o embrião, depois o futuro feto e o corpo materno, certo? No caso, se conectando à placenta. Então a placenta ela vai dar sustentação ao desenvolvimento do embrião.
que a placenta vai dar para o embrião? Oxigênio, nutrientes, certo? Vai retirar do embrião as toxinas, tudo isso via cordão umbilical. Então o cordão umbilical é essa ponte que conecta o embrião à placenta, certo? Então lá no cordão umbilical vai ter células do embrião, vai ter células da mãe, vai ter os vasos sanguíneos do embrião, os vasos sanguíneos da mãe, certo? O sangue da mãe e do embrião, eles não se misturam, certo? O sangue do embrião circula nos vasos sanguíneos do embrião pelo cordão umbilical, é separado, certo? Não tem essa mistura do sangue da mãe e do filho. Pode ser que tenha esse contato do sangue da mãe e do filho só durante o parto, certo? Pode ser que isso aconteça. Mas no caso durante esse desenvolvimento embrionário, o sangue de cada um circula dentro do seu vaso sanguíneo, certo? Então lá na placenta vão existir os vasos sanguíneos do embrião e os vasos sanguíneos maternos, né, da mãe. A mesma coisa no cordão umbilical, tem os vasos sanguíneos de cada um separados, certo? Então as substâncias, os nutrientes, o oxigênio, ele passa de um vaso sanguíneo para o outro por um processo que a gente chama de difusão. Ou seja, não é o sangue de um que entra em contato com o outro. Essas substâncias elas saem do sangue da mãe e vão para o sangue do feto e vice-versa, né? Então as toxinas, o gás carbônico, ele sai dos vasos sanguíneos do feto e passa para a mãe diretamente. Não é o sangue que joga, eles passam por um processo que a gente chama de difusão. É um mecanismozinho onde as substâncias elas tendem a ir de onde elas estão muito concentradas para onde elas estão um pouco concentradas. Então vamos supor, se no sangue da mãe tem muito oxigênio e no sangue do embrião tem pouco, por difusão, o que é que vai fazer? O oxigênio vai de onde ele está muito concentrado, que é no sangue da mãe, e passa diretamente para o sangue do feto, onde ele está um pouco concentrado. Entendeu? Então é assim que essas substâncias vão passando. Então não tem o contato do sangue do feto com o sangue da mãe, certo? Esses sangues eles não se misturam. Beleza? Então está aí a placenta e o cordão umbilical, certo? É nesses casos, por exemplo, que hoje em dia, né, mas já há algum tempo, que uma pessoa, por exemplo, que tem AIDS, né, a mulher tem AIDS, como o sangue deles do feto e da mãe não se contacta, não entra em contato, então é possível que, por exemplo, uma mãe com AIDS possa ter um filho e o filho não ter a doença, né? Só toma uma série de cuidados para a hora do parto, a mãe também toma uma série de medicamentos para enfraquecer o vírus, para não atingir o embriãozinho. Estou aqui falando de embrião feto. O que é embrião feto? Qual é a diferença? A gente chama geralmente de embrião esse aglomerado de células transformando até mais ou menos a 8ª semana de gestação, certo? Aí a gente chama de embrião. Depois disso a gente chama de feto, quando ele começa a desenvolver várias estruturas de manutenção do corpo dele, certo? Então embrião é o início da gestação e feto é o meio até o final. A gente vai tratar de bebê quando o bebê nasce, certo? Então, até o nascimento a gente trata como feto. Beleza? Vamos lá falar de mais algumas coisinhas que tem aí. O feto, né, que nesse caso aí já é um fetozinho, olha lá, tá com as perninhas, a mão, a cabeça se formando, a orelhinha, a cavidade ocular, né, a cavidade onde vai desenvolver o olho, certo? Então ele está aí, fruto do embrião. O que é que a gente tem mais ali para falar? A gente tem ali o córeo. O córion é aquela estrutura que a gente viu também lá nas aves e nos répteis. Ela vai servir para a proteção contra choque mecânico, né? Então ela protege o feto, aí, nesse caso, contra pancadas, contra choque mecânico. Então lá o feto se balançando, caminhando, ou se sofreu, sei lá, uma queda, uma batida, uma pancada, ele vai absorver essa pancada. Então ele protege o feto que está se desenvolvendo contra choque mecânico, né? Então é uma barreira protetora. O âmnion também tem essa função de choque mecânico. Esse âmnion é o que a gente chama da bolsa amniótica, certo? Então é a bolsa que reveste o feto enquanto ele está em desenvolvimento, e dentro desse âmnion tem a cavidade amniótica que é preenchida com líquido, certo? Por água, sais minerais, proteínas e outras substâncias. O âmnion também ele vai servir para proteger o embrião contra choque mecânico, além disso permite que ele fique em uma estrutura estável, né, equilibrada.
Então ele fica aí dentro, certinho, quietinho, e vai se desenvolvendo, né? Então aí a gente tem os casos dos anexos embrionários. Veja que são praticamente os mesmos anexos embrionários que a gente viu nos répteis e nos anfíbios. Qual é a diferença? O alantóide e o saco vitalico é subdesenvolvido, ele perde a função muito rápido. Por quê? Porque no caso dos mamíferos placentários, a gente tem o desenvolvimento da placenta, que é esse órgão de origem materno-fetal, ou seja, que é feito tanto pelo corpo da mãe, pelas células da mãe, quanto pelas células do feto. Esse é o órgão que vai fazer a conexão entre o corpo da mãe e a estrutura fetal, certo? E o cordão umbilical que liga o feto à placenta. Aqui tem outro esqueminha aqui, ó, pra gente ver só melhorzinho aqui, ó, ele tá aqui, vejando ali do lado, né, o líquido amniótico, né, dentro do âmbio, o cordão umbilical, a placenta. Aí a gente fizer aqui, ó, ele, um aumentozinho dessa parte aqui da placenta. Veja aqui, ó, tá o endométrio aqui, essa parte mais marronzinha clara, né, o endométrio, que é a parede do útero. E aí vocês vão ver aqui que tá essa estrutura que está acima do endométrio, né? Esse azul e vermelho é a placenta, né? Então você vai ver que a gente tem ali os vasos sanguíneos do feto, certo? Ali naquela parte ali que parece uma árvore, parece um couve. Ali está os vasos sanguíneos do feto. E passando aqui sim os vasos sanguíneos da mãe, certo? Esses maiores aqui à direita. Então veja que os vasos sanguíneos eles não entram em contato, o sangue não entra em contato. As substâncias são transportadas a partir da placenta aí, né? E lá no cordão umbilical vai ter só os vasos sanguíneos do feto, certo? Então veja que os vasos sanguíneos do feto e da mãe eles não entram em contato diretamente, certo? Então não tem essa mistura de sangue, as substâncias vão ser transportadas por esse processo que a gente chama de difusão. Beleza? Facinho, olha. Vamos falar aqui um pouquinho do processo do desenvolvimento da gravidez, certo? Deixa eu ajeitar aqui para vocês, para ficar melhor. Pronto. Agora melhorou. Então a gente separa aqui a gente conta o desenvolvimento da gravidez, né, o desenvolvimento lá do embrião e do feto, a gente conta por semanas. Por que conta por semanas? Porque cada semana a gente vai ter uma etapazinha diferente, certo? A formação de estruturas diferentes, certo? Então vamos começar lá em cima está o período, né? Então em azul é o período da fecundação, né? Então lá mais ou menos na primeira e segunda semana, eu lembro lá que eu falei que era entre o oitavo e o nono dia a gente tem a nidação. Então lá naquele primeiro período lá que está em azul, que tem 1 e 2, que é semana 1 e semana 2, é o período de implantação zigótica, né? Ou seja, vai ter nesse período que tem a fecundação, a formação do zigoto, as clivagens. Até no final dessa semana a gente ter o início da anidação e o início do desenvolvimento do embrião. Então lá depois da anidação a gente vai ter lá, entre lá a semana 3 e 8, é o período do desenvolvimento embrionário, né? Ou seja, quando o embrião está se desenvolvendo, né? Certo? Vamos lá, agora eu vou explicar cada uma dessas partes. Então, mais ou menos lá na semana 3, ou seja, na terceira semana da gestação, ou seja, no início do embrionário, a gente tem a formação que o início da formação do sistema nervoso central, está escrito ali SNC, essa sigla significa Sistema Nervoso Central. O que é o Sistema Nervoso Central que a gente vai estudar mais para frente? Quer dizer, que a gente vai estudar, não investiu no sexto ano, isso aí. O Sistema Nervoso Central é formado pelo quê? Ele é formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo encefálico, ponte e a medula espinhal, né, que fica da coluna vertebral. Esse é o sistema nervoso central. Aí na semana 3, quando eu falo que é o início da formação do sistema nervoso central, certo? Não é que aí já se forma, ou seja, aí não existe cérebro, não existe nada disso. É o início, certo? É a orientação embrionária para o surgimento do sistema nervoso central, certo? É nessa terceira semana também que já vai ter aqui o início da formação do coração, ou seja, o coração está se formando ali e já começa os primeiros batimentos cardíacos, certo? Na semana 3, ou seja, lá no desenvolvimento embrionário. Na semana 4, a gente tem o início da formação do olho, certo? Então, vai se formar a cavidade ocular, mas ainda, veja que vai desenvolvendo. Tudo isso vai se desenvolvendo até o final da gestação, certo? Quando eu estou falando aí, formação do sistema nervoso central, o início da formação, coração, o início da formação do coração. Então lá na semana 4, continua o desenvolvimento do coração, início da formação do olho,
ou seja, o início da formação, forma a cavidade ocular certinho, mas o olho não está pronto ainda, certo? É na semana 4 e na semana 5 que a gente começa a ter a diferenciação dos membros. Então o embrião ele começa a formar os membros, os braços e as pernas, certo? Começam a se formar, certo? Então lá entre a semana 4 e 5 a gente vai ter a formação dos membros, do olho, o desenvolvimento do coração. Então lá na semana 6 a gente já vai iniciar a diferenciação das orelhas, certo? Então a formação das orelhas. Aumentei aqui para ficar melhor para vocês. Então a gente tem ali entre a semana 6 e 7 a formação dos membros, né? Ali está também escrito dentes, né? A formação dos dentes, mas os dentes não eclodiram ainda, né? Eles não saíram na gengiva. Início da formação óssea dos dentes. Então veja lá que entre a semana 6 e 8 a gente tem a formação completa do coração. Então o coração está 100% formado, ao final ele se forma completamente, ou seja, ele já está completamente funcional da semana 6 e 8. Veja que o coração ele começou a se formar na semana 3, mas a plena formação dele vai estar lá entre a semana 6 e ao final da 8ª semana, né? A mesma coisa assim, no final da 5ª semana até o final da 8ª semana, a gente tem a formação completa dos membros superiores, né? Já com as diferenciações de início da diferenciação dos dedos, e também os membros inferiores, né? Que ele é mais tardio um pouquinho, lá no meio da 6ª semana até o final da 8ª. Então no final da 8ª a gente já tem o coração formado, os membros superiores diferenciados, a cabeça diferenciada, né? E os membros inferiores também diferenciados, né? Também a gente também continua lá ao final da 8ª semana, a gente tem a orelha mais formada, mas não todo o pavilhão auditivo completo, certo? Também aqui na 7ª semana a gente tem o início da formação e diferenciação do palato. O que é o palato? O céu da boca, certo? Então na semana 7 a gente começa a formação do palato, certo? Ou seja, desse céu da boca. É entre a semana 8 e 9 que a gente tem a diferenciação externa da genitália, ou seja, da genitália, ou seja, é mais ou menos essa semana, entre a semana 8 e 9 que dá para se perceber a idade ou o sexo biológico da pessoa, né? Quem tem a diferenciação externa. A diferenciação interna está se formando, mas por dentro não tem como ver, né? No exame lá de ultrassom você não tem como ver. Então a parte externa, certo? Chegou ao final da 8ª semana, a gente tem o fim da fase embrionária, inicia o período fetal, certo? As semanas fetais. Vou subir aqui para ficar fácil de vocês verem, certo? Então só ajeitar aqui, pronto. Então aqui na semana 9 inicia o processo de formação do cérebro, certo? O cérebro ele começa a se formar, mas ele não está ainda pronto, né? As células estão se diferenciando, mas o cérebro não está pronto aí, certo? Vamos ver aqui embaixo. Então lá no final da semana 8 a gente tem a formação dos olhos, né? A gente tem a cavidade ocular. Veja que os olhos eles demoram para se formar da 8ª semana até a última semana gestacional, certo? Os dentes também, eles vão iniciar lá da 9 e vão até o final. O palato, ele se forma totalmente na semana 9, certo? A orelha, ela termina sua formação entre a semana 9 e a semana 16. E a genitália externa, que iniciou sua formação lá entre a semana 8 e 9, ela se termina na última semana gestacional. Então o período fetal vai seguindo aí, 9 e 16 semanas. No finalzinho, lá na semana 20 e 36, a gente tem basicamente essas últimas semanas, 20 e 36, e a gestação geralmente ela se encerra na semana 38, que é o limite, né? Passando muito disso aí pode ter algum perigozinho, algum probleminha. Essas últimas semanas é a fase que o bebê ele cresce, né? O feto cresce, ele aumenta de tamanho e as últimas estruturas terminam de se formar. Então é nessa fase finalzinha aí, da vida até 38, que o sistema nervoso central ele se forma completamente, que o olho se forma completamente. Ou seja, que são uma série de estruturas, elas terminam o seu desenvolvimento, certo? O surgimento delas é muito antes, mas o fechamento do seu desenvolvimento é lá nesses períodos, pode ser nesses períodos finais, né? Certo? Então vai durar mais ou menos esse período aí. Um dos períodos mais delicados são as primeiras semanas, né? Que pode acontecer os processos que a gente chama de abortos naturais, né? Ou seja, o embrião ele pode
se desfazer por algum motivo, por uma série de motivos, né? Às vezes uma queda, uma pancada, às vezes alguma coisa que você ingeriu, né? Tipo, bebida alcoólica, ou tomou alguma medicação, você às vezes não sabe que está grávida, né? Tomou uma medicação, bebe alguma coisa, pode interferir. Uma série de fatores podem interferir nesse período gestacional. Bebida alcoólica, consumo de drogas, vários tipos de drogas, né? Legais e ilegais, legalizadas ou não legalizadas, né? Pancadas, estresse emocional, questões genéticas podem levar a um aborto ou uma malformação do embrião, certo? Algumas questões virais, então, por exemplo, rubéola, a pessoa pegar a rubéola grávida, o vírus da rubéola pode causar surdez, quando levar o bebê pode ele ataca o processo de desenvolvimento do ouvido, do aparelho auditivo, e pode fazer, muito provavelmente levar a pessoa, esse bebezinho, a nascer surdo, certo? Então tem uma série de fatores que podem ou levar a um aborto natural, que é a interrupção por algum fator natural da gravidez, ou pode levar a alguma sequela ou alguma malformação do indivíduo, certo? Então, em média, uma gravidez normal, ela dura 38 semanas. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o parto. Então, a gente tem aqui para vocês, olha, a gente pode separar o parto de duas formas. O parto que a gente chama de parto normal e o parto que a gente chama de parto cirúrgico ou a cesariana, certo? Aí dentro do parto normal, pode ter a classificação que a gente chama de parto natural, que é aquele parto que ele não tem nenhum tipo de intervenção médica, ou seja, não tem uso de nenhum tipo de medicação para aliviar dor, não tem nenhum tipo de medicação para acelerar o parto, acelerar as contrações, nada disso. Então, mais ou menos quando chega na 38ª semana, a placenta já está envelhecida, né? E é que pode acontecer, quando a placenta fica envelhecida e começa a perder a sua função, uma série de hormônios são ativados para iniciar o processo de contração, ou seja, o miômetro, o músculo do útero, ele começa a se contrair. Esse processo de contração ele serve para quê? Para poder expelir o bebê, ou seja, colocar o bebê para fora. Então o que acontece aqui? Iniciam as contrações, certo? Primeiro as contrações teste, e depois as contrações elas começam a vir em períodos cada vez mais rápidos. À medida que as contrações elas iniciam, o colo do útero ele começa a se dilatar, certo? Então ele tem aquele espaço bem pequenininho e ele começa a aumentar de tamanho. O colo do útero ele precisa ter pelo menos 10 centímetros de dilatação para que o bebê ele consiga nascer, ou seja, ele consiga sair durante o processo do parto, certo? Às vezes, na maioria dos casos, a bolsa amniótica também se rompe, né? Então, sinal de que iniciou o processo de parto, certo? Então, a bolsa se rompe, inicia as contrações, o colo do útero começa a se dilatar. Depois desse período aí, o bebê ele vai sair do colo via colo do útero, canal vaginal, e ele vai nascer. Então, a gente vai dizer que esse parto é natural quando o bebê nasce sozinho, não tem nenhuma intervenção médica, não tem uso de nenhum tipo de medicamento, nada. É o que a gente chama de parto normal do tipo natural. O parto normal, né, ele pode acontecer, que é o parto que a gente chama de parto vaginal, ou seja, que o bebê ele passa pelo colo do útero e sai pelo canal vaginal, ou seja, pela vagina da mulher, com a dilatação do colo do útero certinho. Então, nesses casos aí do parto normal, quando ele chama de que ele não é natural, às vezes a pessoa pode ter a utilização, por exemplo, de aplicação de anestesia, que a gente chama de anestesia peridural, que é anestesia para aliviar as dores das contrações e as dores do parto, né? Tem esse parto normal, que também tem uma coisinha que às vezes utiliza, por exemplo, ocitocina, né? Coloca a ocitocina no soro para ele acelerar as contrações mais rápido, para acelerar o parto, né? É um parto que a gente chama de normal, porque o bebê ele vai sair pela vagina, né? Mas ele chama ele não natural, ele não é natural porque tem uma série de intervenções médicas para acelerar o parto ou para aliviar as dores do parto, certo? Tem um caso comum que acontece bastante em parto normal, que a gente chama da epistosomia, certo? Ou epistosomia. O que acontece? O médico ele pode fazer um corte na vagina, né, até sentido assim, vagina anos, para enlarguecer o canal vaginal para o bebê sair com maior facilidade. Hoje em dia essa é uma prática que ela é bastante condenada principalmente também pela Organização Mundial de Saúde, por uma série de associações de médicos, né, enfermeiros,
que acha que esse tipo é considerado isso como uma chama de violência obstétrica, né? Ou seja, é um corte que não tem necessidade, ou seja, o bebê ele vai conseguir passar naturalmente pelo canal vaginal, o canal vaginal tem a abertura suficiente para o bebê passar. Esse corte hoje em dia ele não é mais indicado a se fazer, né? Considerado que a gente chama de violência obstétrica, né? Às vezes também pode ter indução do parto, o médico ele pode estourar a bolsa para acelerar, a bolsa não estourou, né? A pessoa está sentindo contrações, tem dilatação, mas a bolsa não estourou, aí o médico ele vai lá e manualmente estoura a bolsa da pessoa, certo? Então esses são os casos que a gente chama de partos normais, que pode ser natural, sem nenhuma intervenção, ou pode ser normal, né, com intervenção médica, mas ele vai ser considerado normal quando o bebê ele passa pelo canal vaginal certinho, né? Muitas pesquisas lá apontam que o parto normal ele é fundamental para o desenvolvimento imunológico do bebê. Ou seja, quando ele passa pelo canal vaginal, ele passa em contato com uma série de bactérias do trato vaginal, né, que são naturais, que não fazem mal, mas ajudam ao bebê o seu desenvolvimento do seu sistema de defesa do corpo, seu sistema imunológico, certo? E aí fala que é muito importante esse tipo de parto. Também tem pesquisas que apontam que em casos de pessoas que não têm nascer parto normal, elas acabam desenvolvendo uma série de alergias, né? Então esse é o caso do parto normal. O parto sério, que a gente chama de cesariano, ele é um procedimento cirúrgico, ou seja, tem alguma complicação durante o parto, o bebê tem alguma complicação para nascer, e aí ele faz a intervenção cirúrgica. Então nesse caso, o médico com utilização de anestesia, tudo certo, dentro de um ambiente controlado cirúrgico, ele faz a abertura na região abdominal lá, então ele corta lá a pele, os músculos, corta o útero e ele retira o bebê. Então é um procedimento cirúrgico que ele é só indicado quando tem alguma complicação no bebê, né? Um descolamento da placenta, sofrimento fetal, sofrimento de risco para a vida da mãe, risco para a vida do embrião que está se formando, certo? Então, só nesses casos que é utilizado, que deveria ser utilizado a cesariana. É uma intervenção cirúrgica para um caso de risco. Hoje em dia também só um caso de curiosidade, coloquei ali, o sem dor que eu falei foi a anestesia, né? E o caso hoje em dia, o caso de parto domiciliar, né, que existia há muito tempo atrás e que depois parou de ser feito, só era fazer no hospital. Hoje em dia, muitas pessoas estão optando por fazer esse parto em casa, na água, na piscina, mas sempre assim, com a orientação de acompanhamento de um profissional da saúde que tem experiência na área de parto, né? E aí tem também o caso de cócoras, que a gente também faz. Então tem vários casos que a pessoa pode ter filho de cócoras, de vários jeitos, de várias formas diferentes, né? Trouxe só para curiosidade para vocês darem uma olhadinha. Então esses são os casinhos aí que a gente tem do processo de parto, né? Como eles acontecem. Tem um documentáriozinho curtinho que vocês acham fácil no YouTube, que eu passaria para vocês, mas vocês podem pesquisar no YouTube, que é tudo sobre a gravidez, bota lá no YouTube, tudo sobre a gravidez. É um documentáriozinho de mais ou menos uns 40 minutos, que ele vai mostrar assim, ele vai mostrando desde fecundação, né, o que vai acontecendo em cada uma das fases da gestação das semanas, até o parto, né? Ao final ele vai mostrar lá um parto normal e um parto cesariano. Aí esse finalzinho aí, se quem for mais sensível, pode parar de ver antes, né? Que ele mostra o parto normal, certo? Acontecendo lá tudo que acontece no parto normal e tudo que acontece na cesariana, certo? Aí que for mais sensível para as cenas fortes, mas no documentário ele mostra que essas cenas são fortes, mas não tem nada de... Vocês não poderiam ver não, assim, não é nada demais não. É só que tem gente que pode ser mais sensível para alguns tipos de imagens mais fortes, mas o documentário ele avisa lá no finalzinho, olha, tem cenas fortes, se não quiser ver, pai. Mas quem tem curiosidade, é bem legal, assim, não tem nada demais não, certo? E por último, aqui só para concluir, foi aquilo que eu estava falando no começo, que existe o que a gente chama do aborto. O que é o processo do aborto? O processo do aborto é quando ocorre a interrupção do desenvolvimento embrionário ou desenvolvimento fetal. Então, algum fator interno ou externo ao corpo, ele faz com que aquele desenvolvimento ele pare e acabe expulsando do corpo da mãe ou cessando as etapas de desenvolvimento do embrião ou do feto, certo? Então tem uma série de fatores que podem levar a um aborto, né? E aí o aborto
natural ou induzido, né? O induzido no Brasil ele é considerado um crime, certo? Você não pode induzir a um processo de aborto, você não pode utilizar métodos para induzir, ou seja, para interromper uma gestação. É considerado crime. Quem faz aqui no Brasil é considerado crime quem faz esse tipo de prática, né? O aborto natural ele pode acontecer por questões naturais, né? Já disse o termo natural, né? Internas do corpo, né? Às vezes o corpo sofre uma contração e aí o embrião ele se descola da parede do útero e acaba sofrendo um aborto. Às vezes por questões genéticas, às vezes por uma má formação do embrião, ele não consegue ter uma boa formação e ele mesmo se solta, se libera, o corpo libera, né? Ele acaba se desfazendo aquele embrião, às vezes pela ação externa, né? Então às vezes um choque, né? uma pancada muito forte, ou às vezes, como eu falei, o uso de bebida alcoólica, cigarro pode levar a um aborto. Quando leva um aborto pode levar a uma formação no indivíduo, né? Às vezes alguns problemas cognitivos, né? Então ao longo da vida a pessoa tem outros tipos de dificuldades de aprender, de se concentrar, outras questões, né? Às vezes alguns vírus, bactérias podem atingir o indivíduo e levar a um processo de aborto natural, certo? Os abortos que são induzidos, que não são legais, no Brasil eles só são permitidos em 3 casos. Só existem 3 situações em que a lei permite que uma mulher ela possa abortar, certo? Um primeiro caso é quando é um caso de estupro, ou seja, a mulher foi estuprada, esse estupro acabou levando a uma gestação dessa mulher. Nesse caso, ela tem o direito de abortar se ela quiser, ou seja, ela tem o direito de interromper sua gravidez, isso garantido pelo SUS, né? Ela pode fazer isso no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Isso é garantido por lei. Quando ela ela pode abortar, optar por um aborto quando ela é um caso de estupro, ela pode abortar, né, legalmente, se o desenvolvimento da gestação leva em risco a sua vida, ou seja, se aquela gestação possa levar ela à morte, então ela tem esse direito de optar por um aborto, se ela tiver risco de vida. E ela também pode, mais recentemente, se eu não me engano, de 2012 para aqui, ela pode, no terceiro caso em que a mulher pode optar por um aborto, por interrupção da gestação, pode fazer isso legalmente, né? É quando ela tem um desenvolvimento do que a gente chama um feto anicéfalo, ou seja, está se desenvolvendo o feto no corpo daquela mulher, só que não desenvolve o sistema nervoso, ou seja, não desenvolve o cérebro, cerebelamento espinhal. Se desenvolve todas as estruturas daquele feto, mas o sistema nervoso daquele feto ele não se forma, principalmente na região encefálica, que é a região da cabeça. Então aquele feto não desenvolve o cérebro e não desenvolve as outras estruturas, ou seja, muito provavelmente quando aquele feto nascer, né, muito provavelmente ele vai morrer porque ele não tem o cérebro, não tem as estruturas para fazer a manutenção de sua vida, certo? Então só esses 3 casos que é permitido fazer um aborto legal no Brasil, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, me mandem suas dúvidas. Até a próxima videoaula. Um abraço, fiquem bem, se cuidem e espero que a gente possa se ver em breve. Tchau!